pessoal, vamos estudar uma coisa muito importante agora para a gente entender como é que funcionam os textos, a organização dos textos e os objetivos de cada texto. Para a gente saber bem isso, a gente tem que entender que a gente pode classificar os textos de acordo com o gênero e de acordo com o tipo. Então vamos entender o que é gênero, entender o que é tipo. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: tipos textuais são 5. Tá? A gente pode classificar em 5, assim, de forma geral. Embora a gente possa subdividir um pouquinho aqui, vocês vão ver, mas a gente geralmente coloca 5 gêneros, né? 5 tipos, melhor dizendo. Já os gêneros, como vocês podem ver aqui, ó, são muitos, tá? Então eu vou dar um zoom aqui e a gente vai buscar entender cada um deles aqui, tá? Vamos primeiramente aqui no narrativo. Então, esse é o primeiro tipo, né? Vamos primeiramente ver aqui os 5 tipos, não: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Cada um desses tipos tem uma característica e aparecem atrelados a outros. Ou seja, cada gênero textual ele tem sequências tipológicas, né? Dependendo do gênero, ele vai ter uma sequência tipológica narrativa. Dependendo do gênero, ele vai ter uma sequência descritiva. E a gente vai ver que essa sequência tipológica, descritiva, expositiva, argumentativa, injuntiva, ela nem sempre aparece sozinha, né? Pelo menos 2 sequências vão aparecer num texto. Então, assim, vamos entender o que é a sequência narrativa. Então, a gente tem vários textos que são de tipo narrativo. Por quê? Porque eles narram uma história, né? E existem os elementos da narrativa, né? A ação, que é o que se faz, né? Tem muita ação, ou seja, há alguém que age ali, tem uma história e alguém age nessa história, num determinado lugar, num determinado tempo, né? Ou seja, são personagens que podem ser fictícias ou reais, aí vai depender da história, porque a história pode ser fictícia ou real. E a gente vai ter um narrador, ou seja, aquele que vai contar aquela história. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, a gente tem alguns exemplos aqui de gêneros textuais narrativos. Então, a gente tem o romance, que geralmente é uma ficção bastante complexa, longa, bem densa assim. A gente tem a novela, que é uma narrativa um pouco menos complexa que o romance. A gente tem a crônica, que é uma narrativa sobre algo do cotidiano. A gente tem um conto maravilhoso, né? O conto fantástico. Aliás, o conto é uma outra narrativa um pouco mais simples e menor. A gente tem a fábula, também, que a gente sabe que é aquela historinha que tem a moral e geralmente os animais falam, né? A gente tem narrativa de aventura, tem narrativa de ficção, aí, enfim, aqui a gente entra na questão do gênero temático, né, que é outra coisa, não é o gênero textual, é o gênero temático, né, ficção científica, assim, de enigma. A piada geralmente é uma pequena historinha, né, e a história em quadrinhos. Isso aqui são só alguns exemplos, tá? A gente tem também os gêneros narrativos reais, né, por exemplo, a biografia. A gente tem a biografia, a própria reportagem vai também vai contar também uma história, só que de uma forma um pouco mais atrelada com o gênero expositivo, que a gente vai ver ali depois. Mas os relatos de viagem, né, relatórios, às vezes também podem usar. A própria carta, às vezes, narra uma história, certo? Então a gente tem que entender isso. Agora, vamos para o segundo tipo, que é o tipo descritivo, né? Descrição detalhada de ambientes, pessoas, animais, objetos, situações. O tipo descritivo, geralmente, ele vai aparecer atrelado a outros tipos, né? Ele vai ser sempre um tipo secundário. É muito difícil a gente ter gêneros. Esse gênero aqui ele é só ou mais de forma majoritária descritivo. Não,
né? Então, assim, por exemplo, nos gêneros narrativos, a gente vai ter muita descrição dos personagens, descrição do lugar, certo? Então, a descrição vai aparecer também atrelada, né, a outros textos que usam outras tipologias. Então, a gente vai ter aqui todos esses gêneros aqui, né? O diário, por exemplo, geralmente ele é mais narrativo, mas ele vai ter descrição também. O relato de viagem, ele é mais narrativo, mas vai ter descrição. Biografia, mesma coisa, vai ter muita descrição, né? Autobiografia, notícia, tudo vai ter descrição, né? Desses aqui, talvez o cardápio, né? A lista de compras, o cardápio e os classificados, esses sim, são, a gente pode dizer que eles são primariamente, né, descritivos. Por quê? Porque o classificado vai apenas descrever o produto que vai estar sendo vendido. O cardápio, a mesma coisa, descreve os produtos que tem ali para serem consumidos. E a lista de compras é a mesma coisa, né? O currículo também já tem um pouco mais descritivo, né? Agora, esses outros aqui a gente já vê que é muito mais narrativo do que descritivo. Mas, como eu disse, o tipo textual descritivo vai parecer muito junto com o tipo narrativo, né? Mas vai aparecer como tipo secundário. Tá, então vamos entender isso. Tem o tipo primário, que é o principal, aquele que predomina, e tem um tipo secundário, que é o que vem depois, aparece um pouco menos. E pode aparecer um terceiro tipo ainda, um quarto, né? E assim por diante. Depois a gente tem o tipo expositivo, que é o que eu estou fazendo para vocês aqui, por exemplo, agora é a aula, né? A aula é um gênero expositivo, onde eu vou demonstrar alguma coisa, vou explicar alguma coisa, apresentar informações e conceitos, né, lá, certo? E não tem intenção de argumentar, isso é importante, tá? Porque aí, se for argumentar, aí a gente já tem outro tipo, que é argumentativo. Então vamos entender aqui alguns gêneros que são predominantemente expositivos. Então, como eu falei, aulas, né, seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, a enciclopédia, né, o verbete de enciclopédias, verbete de dicionários, textos didáticos muitas vezes, né, resumo, a sinopse, que também é um tipo de resumo, certo? Então, esses textos eles têm apenas o objetivo de descrever. Artigos científicos também, textos científicos muitas vezes vão só, aliás, escrever não, apresentar, né, explicar como funciona determinada coisa, né? A enciclopédia, por exemplo, ele tem os textos enciclopédicos, geralmente são textos científicos, mas que apresentam uma determinada uma coisa que foi estudada já, sem argumentar, já algo que já está consolidado, né? Porque quando cair na argumentação para defender uma tese, defender uma hipótese, né, aí a gente já tem a tipologia argumentativa, né, que é a defesa de uma opinião ou tese, né, fundamentada em argumentos, muito importante, argumentos claros, objetivos e em fatos e dados concretos, certo? Então tem que ter a argumentação, tem que provar, dizer por que é importante aquela sua opinião ou aquilo que você está defendendo. Você tem que mostrar que faz sentido, né, que é importante. Então a gente tem o editorial, né, do jornal, que é a opinião do jornal, certo? Temos o artigo de opinião, que o próprio nome diz, né, é de opinião. A resenha crítica, que vai só não apresentar uma obra, mas vai tecer uma crítica, né, elogiar ou criticar mesmo aquela obra. O ensaio, que é um outro tipo de gênero argumentativo. A carta do leitor, né, carta de reclamação, que a gente já viu também. O debate regrado, né? O debate é muito argumentativo, ou seja, a gente vai ter duas pessoas, cada um defendendo a sua ideia, sua opinião a respeito de algo, né? As redações de concurso, né, como a redação do Enem, geralmente também são argumentativos. E aqui a gente vai ver depois uma questão, né? Porque alguns, né, autores dizem que o tipo argumentativo, né, e expositivo juntos eles formam outro tipo, que é o tipo dissertativo, né? O que é dissertar? É expor e argumentar ao mesmo tempo, né? Por isso que a redação do Enem é chamada de dissertação. Por quê? Porque na dissertação do Enem a gente vai expor um assunto, mas ao mesmo tempo vai ter
uma tomada de posição, né, um ponto de vista sobre esse assunto. Então a gente vai ter que defender também uma opinião em relação àquele assunto. Então, assim, nos textos argumentativos vai aparecer como secundário o expositivo, certo? Então sempre vai estar atrelado também os dois. E vai aparecer também a descrição, você vai ter que descrever algumas coisas aqui, né? Então note que aqui a gente está falando de tipologia, né? Aquilo que aparece nos textos, tá? Mas a gente pode classificá-los porque um predomina. E aí a gente diz que tal texto é argumentativo porque predomina a argumentação, tá? Aqui a gente tem o injuntivo, tá? Isso aqui é o professor Noslen, professor de português, tem um canal no YouTube com mais de 3 milhões de inscritos, né? Um canal muito bom para a gente aprender coisas da língua portuguesa. Ele tem uma didática muito boa, a edição de texto dele é fantástica. Mas enfim, vamos lá. Injuntivo é indicação de instruções e ordens. O injuntivo também a gente pode separar em dois, né? Que é o instrutivo e o persuasivo. Então, por exemplo, a propaganda, né? Que é persuasiva, a bula de remédio, que já é mais instrutiva, a receita culinária, que é instrutiva, o manual de instruções, que é instrutivo, o regulamento é instrutivo, a regra de jogo é instrutivo, né? Então, assim, só a propaganda mesmo que é mais persuasiva, né? E que vai envolver argumentação também. Vocês estão percebendo que os tipos, eles um relacionam com os outros, né? Por isso que a gente não tem só um tipo num texto, mas um predomina, tá? Isso que é importante a gente saber. Então, assim, o que é a injunção? A injunção é você fazer com que o outro mude de atitude. Você querer fazer que o outro tome uma posição, né? Faça algo, seja algo que vai ajudá-lo, instruí-lo a fazer alguma coisa, ou seja algo que vai fazer ele mudar de ideia, aderir a uma ideia, comprar um produto, né? Então, isso é injunção. Então, a gente vai dar mais uma olhadinha aqui para a gente recordar. Então, fazer um resumão aqui. Ó. Então, vamos lá. Então, a gente tem tipos textuais e gêneros textuais. Tá? Gênero é tudo aquilo que a gente viu aqui. Ó. Aquilo que apareceu embaixo aqui. Ó. Cada item disso aqui é um gênero. Né? Editorial é um gênero, verbete de dicionário é um gênero, lista de compra é um gênero, uma piada é um gênero. Agora, tipo é aquilo que eu posso considerar mais geral, né, que aparece atrelado a cada texto. Então, vamos recordar, temos o narrativo, o descritivo, o expositivo, o argumentativo e o injuntivo, ok? O narrativo ele vai contar uma história, né, apresenta verbos de ação no passado, marcadores temporais, né? E pode ser tanto o gênero narrativo fictício, né? Como o conto, o romance, a fábula, história em quadrinho, como a narrativa realista, né? Ou coisas reais, ou seja, que não são, aliás, que não é ficção, que é real, né? Acontecimentos reais. Então, a biografia vai contar a vida de alguém, isso é real. Reportagem, relato de viagem, ok? A gente tem o descritivo, que a gente viu que é um tipo mais secundário, né? Ele vai sempre estar aparecendo junto com outros. O tipo narrativo, ele... Deixa eu chegar um pouquinho para cá para vocês verem. O tipo descritivo, alguns gêneros são mais descritivos mesmo, como por exemplo classificado, né? Classificado é tipo um anúncio de jornal, mas ele é bem descritivo, né? Para descrever o produto que vai ser vendido ali. Rótulo, né, ou embalagem, também que é bem descritivo. O cardápio, né, também que é bem descritivo. Aí a gente tem outros dois tipos textuais, que é o dissertativo, né, a gente pode chamar os dois de dissertativo quando aparece junto, né, mas é o expositivo e o argumentativo. Expositivo, então, artigo científico, resumo, palestra. No expositivo, né, é importante dizer que a linguagem, geralmente, é a linguagem objetiva, né, terceira pessoa, certo? E o argumentativo também, só que o argumentativo vai usar argumentos e não simplesmente apresentar as coisas, né? Então, assim, aqui a gente vai usar relação de sequência
relação de causa e consequência, né, sequências lógicas, enfim, todos os tipos de recursos que são usados para argumentar. Enquanto que no expositivo não, a gente apenas apresenta dados, né? No expositivo aparecem muitos dados, certo? É importante dizer também que no descritivo a característica principal dele é o que? É adjetivos, né? Porque quando a gente descreve alguma coisa, a gente coloca adjetivos para descrever, né? Qual que é a classe de palavras que mais descreve as coisas, que dá qualidade para as coisas, que diz como as coisas são. É o adjetivo, né? É pequeno, grande, sei lá que cor que é, azul, vermelho, é tímido, é extrovertido, é irritado, calmo, né? Enfim. E a gente tem o tipo injuntivo, que são, então, a gente pode dividir em dois, tá? Instrutivo ou persuasivo. E aí, um exemplo de gênero de cada um. No caso do instrutivo, seria o manual de instrução, né? Regras de jogo também, por exemplo. E o persuasivo, que é a propaganda, né? O anúncio publicitário. Ok? Então, recordando, temos 5 tipos textuais: narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo, injuntivo. O injuntivo eu posso dividir em dois, que é o instrutivo e o persuasivo. O expositivo e o argumentativo, quando aparecem juntos, né, e geralmente aparecem no argumentativo, a gente pode chamar também de dissertativo, certo? Gêneros é cada texto mesmo em si, aí já é o texto organizado, já formado, né? Então, aqui estão alguns exemplos, né? Anúncio, manual, editorial, artigo de opinião, redação, né? Artigo científico, resumo, palestra, classificado, rótulo, cardápio, biografia, reportagem, relato de viagem, HQ, fábula, conto. Então, esses são alguns exemplos de gênero. Então, assim, gêneros a gente tem muitos, certo? Gêneros a gente tem muitos gêneros textuais, não dá nem para dizer quantos, né? E sempre surgem novos, né, gêneros textuais. Agora, tipologia a gente só tem 5, né? Tipo textuais a gente só tem 5. E não importa que gênero surja, ele vai ter que se valer desses 5 tipos para ele ser criado. Tá? Se eu criar, dependendo da situação comunicativa, eu precisar criar um gênero textual, esse gênero ele vai ter uma dessas 5 aqui como primária, né? Tipologia primária para ele ser criado, e outras secundárias, né? Então, a gente tem que aprender isso, não esquecer disso, né? Então, eu tenho 5 tipos textuais aqui, ó, e gêneros tanto aqui muito mais, né? Ou seja, 5 tipos e variados gêneros textuais. Então essa foi nossa aula sobre tipos textuais e gêneros textuais.